Ora, muito boa noite, sejam já desde já bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa aqui no Cinema em Portugal, desta vez com a atriz Ana Lopes, que, entrou agora no filme Amadeu, que estreia para a próxima semana, no dia 26 de janeiro, em Portugal, um filme de Vicente Alves Duó, mas não vamos só falar sobre isso, vamos conhecer um pouco mais da Ana Lopes, do que ela já fez, daquilo que gosta no cinema, do seu trabalho enquanto atriz, em séries, teatro. Vamos falar de muita coisa, numa conversa muito descontraída, para quem já conhece, mas para quem não conhece, é como se fosse, digamos, uma conversa de café, super descontraída, e podem deixar, obviamente, aqui comentários, perguntas, estejam à vontade, porque é engraçado ver esta interação aqui nos vossos comentários. Sejam desde já bem-vindos. Digam-me já agora se me estão a ouvir bem. A ver e ouvir bem. Espero que sim. E vou então convidar a Ana Lopes. Eu entrei também um pouco antes, mas vamos então aqui chamar a Ana. Como estava então a dizer, podem deixar aqui perguntas, está bem, comentários. Quiçá também entrarem no direto. Estão à vontade, está bem? E digam-me só se estão a ver e a ouvir bem, por favor. E eu acho que está aqui. Pronto, para eu enviar aqui à Ana. Exatamente. Desculpem, estou aqui com uma dificuldade técnica. Obrigado, Ricardo, e obrigado, João, pela confirmação. Eu estou aqui à procura da Ana. Isto, acho que está aqui. Eu também não sou muito dado às tecnologias e julgo que Anas também não. Portanto, isto tem tudo para correr bem, certo? Mas vai correr bem, sim senhor. Estou só aqui a ver se a Ana consegue entrar. Mas sim, vamos falar, está bem? Será certamente uma das estreias do ano, a nível, obviamente, do cinema português. O filme Amadeu, sobre o artista Amadeu. Esqueço-me sempre do nome. Amadeu de Souza. Amadeu de Souza. Oh meu Deus, que branca tão má. Olá, Ana, já vi que estás aí. Se isto funcionar, está a funcionar, julgo eu. Está a funcionar. Olá! Tudo bem? Está tudo bem? Tudo. Consegues-me ouvir bem e ver bem? Consigo, Acho que sim, consigo. né? E tu Pronto. consegues me ouvir bem? Sim, sim, também. Ok. Desculpa, eu também, pronto, lá está, eu estava a dizer que também não sou muito dado às tecnologias e também não estava a perceber onde é que era o botão disto. Enfim, pronto, coisas da Conseguimos, vida. conseguimos. Estamos cá. Mas, Estamos bem. exato. Ah, olha, Ana, muito obrigado desde já por teres aceito este convite, estares aqui no teu direto. Isto é a tua estreia, não é? Nos diretos do Instagram, falámos há pouco. É verdade, um bocadinho ansiosa, mas pronto, estamos cá, estamos fortes. Vai correr bem, isto não dói nada, é muito tranquilo. Olha, e gostava já agora de te perguntar, porque eu fui, não é, a várias fontes de informação do estilo IMDb, não é, Google, pronto. E tu sempre fizeste mais séries e televisão, não é, do que, digamos, longas ou curtas metragens, corrija-me se eu estiver enganado, não é? E de 2019 até agora eu vi realmente muita coisa em que tu participaste. Portanto, tu tiveste muita produtividade aqui nestes 2, 3 anos, logo que foi a pandemia também. Tu sentes-te diferente enquanto atriz, digamos, agora, pós-pandemia, do que pré-pandemia, digamos assim? Achas que já tens muita estaleca? Já fizeste muita coisa? Ah, Ou não? não, acho que ainda não tenho muita estaleca, apesar de estar, claro, tenho muito mais experiência do que tive e eu por acaso comecei a ter mais trabalho já após a pandemia, o que é Ok. esquisito. Pronto. Yeah. Esta foi a minha primeira longa-metragem, de facto, mas eu já fiz duas. Uma ainda não estreou, a outra, quer Uhum. dizer, esta vai estrear agora e a outra ainda não estreou, que é do Fernando Vendrell, As Sombras Brancas, possivelmente vai estrear este ano também, esperemos nós.
Uhum. E sim, eu acho que maioritariamente eu fiz séries e o que fiz menos foi televisão. E teatro também fiz. Exato. Teatro, pronto. Um, é estranho eu ter começado a trabalhar mais. Eu acho que quando. O ano em que eu tive mais trabalho até agora foi 2020. Uhum. Coisas muito diferentes. Séries, longa-metragem, novela. Portanto, deu para eu me aperceber muito os vários tipos de trabalho que existem na nossa área, as minhas Uhum. preferências. Deu para crescer. Mas lá está, mas foi estranho porque 2020, a maior parte do ano, eram aquelas filmagens sempre muito em que a equipa vai para um sítio, não é? Tem que estar lá isolada durante 2, 3 meses, dependendo, obviamente, dos projetos, e Sim, estava sim. tudo assim muito, muito parado, e as produtoras mais pequenas e teatros fechados, e foi assim uma tragédia, pronto, na área da cultura e noutras, obviamente. Sim, sim, foi Portanto, terrível. E, portanto, para mim foi bizarro, porque de facto esse ano exato. acho que foi o ano que eu tive mais trabalho até agora. Ah, não sei porquê, mas sim, eu tive aquela experiência de trabalhar em momentos pandémicos, com a máscara e todas as novas medidas de segurança, o que não era nada fácil, principalmente Uhum. para o nosso trabalho como atores. E não só os atores, também os técnicos, realizadores, todos os componentes Uhum. para criar um projeto é muito difícil com estas medidas de segurança, ainda bem que já passámos por isso. Claro. Mas eu não sei porquê, eu não sei porque é que eu tive tanto trabalho em 2020, sou sincera. Mas depois, claro, que depois de muito trabalho, Exato. vem as fazem que há muito pouco. Exato. E a vida de um ator e de uma atriz é muito assim, não é? É tipo um trabalho atrás do outro. Há momentos mortos, há momentos em que às vezes sais de um projeto, já estás no outro e é normal, não é? Digo eu, pronto. Sim, é normal, mas é uma instabilidade muito complicada de gerir. Eu ainda não sei gerir muito bem essa Hum, instabilidade. É algo que, pronto, vou aprendendo à uhum. medida Mas que já me faço. já agora que falaste nisso, é engraçado. Já tu tens quê? 31 anos, mais ou Tenho menos? 30 anos. Ok. Oh, uau, isto foi mesmo um Estou certeiro. triste, porque normalmente dizem que eu pareço muito mais nova. Portanto, olha, já não estou a gostar da conversa. Desculpa, pronto. Mas eu por acaso acerto, nunca acerto nestas coisas, mas olha, mandei assim para o ar. É Mas verdade. sentes que, por exemplo, já agora, eu tenho 34 anos, uh, Não mas eu parece, tenho. estás a ver? Olha, obrigado. É isto. Obrigado. Era Pronto. isto que eu devia ter dito, não é? Exatamente, Exato, exatamente. pronto. Aprenda, André. Exato. Olha, mas pronto, eu tenho um percurso muito diferente a nível de trabalho, mas por exemplo, tu já te habituaste a essa questão do género? Epá, eu vou estar a minha vida assim, precária, digamos assim. É uma coisa que já te habituaste, ou como tu estavas a dizer, ainda não, e é uma coisa que tu até, de certa forma, não aceitas, ou seja, não sei, tens planos para, sei lá, criar a tua companhia de teatro, a tua produtora, ir enverdar por outras áreas para teres mais estabilidade, ou não, ou é uma coisa que pensas, já agora. Eu já estive em duas companhias de teatro. Uhum. Uma das fundadoras já não existem. Muito trabalho e Pois. muito pouco fruto daí. O que me fez desiludir-me um bocado com a área do teatro e querer me afastar por enquanto de trabalhar tanto como atriz, mas também como encenadora. Uhum. Eu gosto muito de escrever para teatro, escrevi algumas peças, acho que era o que eu gostava mais em teatro. Mas neste momento não estou muito para aí virada, ou se calhar estou com falta Uhum. de força, para ser sincera. Ok, Não ok. me habituei de todo à precariedade deste trabalho. Não sei Uhum. como é que nos habituamos a isso, sinceramente. Ainda não, como é que se diz? Caiu a ficha, ou assim, né? Como Não, se não, já me diz? caiu a ficha várias Já vezes, caiu. mas quando me Pronto. cai a ficha, normalmente eu vou ter de mudar de carreira rapidamente. Eu vou ter, e penso várias vezes nisso, Ok. porque é triste porque eu acho que aquilo que eu gosto mais de fazer na vida é ser atriz.
O que é engraçado, porque eu entrei nesta área assim meio por acaso e não fazia a mínima ideia que seria este o meu percurso na vida, de todo. É muito estranho. Mas desde 2019 que foi quando eu comecei a trabalhar em ficção, que eu percebi que, pronto, eu adoro trabalhar. Mas depois do trabalho acabar e não haver perspectivas de outro, é terrível, é terrível. E eu acho mesmo que o trabalho em Portugal está mal distribuído. Ok. Eu sei que nós temos muito poucas condições, temos muito pouco dinheiro, que é uma tristeza para a cultura em geral. Sim, para a cultura, o orçamento. É um pesadelo. É 1% ou 2% ou o quê? Sim. No entanto, acho que está mal distribuído. Acho que se houvesse uma maior distribuição, mais bem feita, rodar mais elencos, eu acho que podia haver atores a não passarem fome, que é uma coisa que dava jeito, digo eu. Sim. E acho que temos imensos atores cá e tenho colegas e amigos que infelizmente não têm oportunidades para trabalhar, nem sequer para ser agenciados, e isso é uma coisa que me custa muito. E são super talentosos, super esforçados, super tudo, e não acontece. Portanto, eu sinceramente, eu acho que o meu grande problema é que eu não sei o que é preciso para se ingrar na profissão. E isso assusta-me. Ok. Pois, exato, mas tu estás naquela fase em que, lá está, já estás com um pé ou uma perna, digamos, dentro da indústria, e a indústria em Portugal é pequenina, não é? Porque somos um país pequenino, e é pequenina, e toda a gente se conhece a toda a gente, com muitas aspas, obviamente, mas é um mundo pequeno. Sim. Mas já agora, já que disseste isso, achas que isto ficou logo muito dark no início, mas pronto, depois eu mudo aqui, eu mudo. Não, estou a brincar. Mas eu também me interesso por isso e é uma realidade que tem que ser falada. Ainda bem que abordaste esse assunto. Achas que, por exemplo, se calhar por causa disso mesmo, há muitas pessoas que, por exemplo, têm um talento imenso para ser atrizes, para ser atores, mas que por falta de trabalho, por falta e com essa instabilidade que tu também estavas a referir, achas que há muita desistência, ou seja, pronto, mudam de área, vão para, sei lá, trabalhar para empresas, para isto ou para aquilo, porque realmente chegam a um ponto de saturação e realmente já não dá e pronto, e mudam. Há muita gente a fazer isso, tu conheces? Ou... Conheço. Conheço bastantes pessoas. Eu, quando acabei o conservatório, houve vários colegas meus que fizeram isso. Atores maravilhosos. E é uma coisa que custa muito, porque eu acho que todos nós estamos a um passo dessa decisão. Porque a vida já é complicada o suficiente, não é? E nós pensarmos que o preço a pagar para fazer aquilo que nós gostamos é não ter uma vida minimamente confortável a nível financeiro e mesmo a nível de saúde mental, porque não é fácil sobreviver a isto, porque não é o problema das críticas, claro que isso também não é fácil, mas não é o problema das críticas ou o problema da pessoa não ficar, às vezes é o problema da pessoa nem ter acesso nem ter a oportunidade, ou castings, seja, é antes mesmo. é não conseguir sequer mostrar aquilo que vale. E isso é muito assustador, é muito assustador. E colegas a estudarem anos e anos para acabarem a trabalhar numa área completamente diferente, que se calhar até se tornam bastante mais felizes, mas que não era o sonho, não é? O sonho. E achas que, já agora, achas que isso é uma coisa até mais ligada a Portugal, por sermos um país pequenino? Sei lá, se por exemplo se fosses para a Espanha, por exemplo, terias mais oportunidade, ou um ator que acaba a formação, por exemplo, em Espanha ou França, tem logo muito mais oportunidades e consegue fazer isso que tu estavas a dizer, tem mais formas de mostrar o seu trabalho? Ou achas que não sei se tens esse? Pronto. Eu não tenho grande informação sobre isso. Eu acho que já ouvi falar, mas eu acho que Portugal é mesmo muito pequeno e acho que ainda estamos presos a ideias do passado. Arco da Velha. Sim. Sim. Esta coisa da formação é algo que eu tenho vindo a pensar ao longo dos anos, porque eu tinha aquela ideia em que um ator tem de ter formação.
E quando eu dizia isto, obviamente que era formação académica. Uhum. Eu neste momento não tenho essa opinião. Eu acho que um ator deve ter formação, porque acho triste considerarem que a nossa profissão pode ser feita por qualquer pessoa. Uhum. E eu acho que ser ator tem muito essa fama. E principalmente nós estamos numa fase que é, pronto, as redes sociais, os influencers, os modelos, e atenção, a culpa não é de todo deles. Mas eu acho que é necessário formação, e formação para mim é ou trabalhar, por exemplo, aqueles atores que trabalham desde miúdos e continuam sempre a trabalhar, têm muito mais formação do que qualquer pessoa academicamente. Pois, tem experiência. A experiência é super importante. O interesse, o ir ao teatro, ver cinema, o interessar-se, eu acho que isso é uma grande parte da formação de um ator. O ler, o estar presente. Sim. E, portanto, isto de a pessoa estar a estudar para ser ator e depois não ter trabalho é terrível, claro, mas às vezes acontece. Pois. Nas outras profissões todas. Às vezes Claro, nós estudamos uma coisa e hoje em dia, pronto, é o que acontece. Sim. E as pessoas saltam de trabalhos para trabalhos e às vezes de áreas e Exatamente. às vezes muito tarde na vida, ou pronto, Claro. nunca ninguém sabe o seu Isso futuro, é normal. o seu caminho. Mas eu acho que sim, eu acho que França e Espanha, eu acho que têm maneiras muito diferentes de trabalhar, também são países maiores, não é? Mas Exato. eu acho que eles acabam por ter uma funcionalidade muito mais orgânica e se calhar bastante mais justa na utilização dos atores do que nós temos cá. E estou a falar de atores como estou a falar de técnicos, maquiadores, cabeleireiros. Das equipas todas. Das equipas Exato. todas, sim. É difícil arranjar trabalho em Portugal na nossa área. Mas, pois, enfim, olha, mudando aqui um bocadinho o tema, mas falando em Arco da Velha, não é? Portanto, vais estrear para a semana o filme Amadeu, viste? Esta ligação foi muito boa. Não porque é o Arco da Velha, mas porque, pronto, é sobre um artista português, Amadeu. Eu há bocado não sabia o nome e continuo agora a ter a branca. Era Amadeu de Souza Cardoso. Não sei porque eu estava a pensar no Eric Kids. Não, mas eu dá muitas brancas e nos diretos é sempre ok. Desculpa, posso fumar um cigarro? Claro, estás à vontade. Foi o que eu te disse, podes fazer o que quiseres, Ana. Prontos. Calma. No Amadeu, a minha pergunta aqui, atenção, tu fazes uma personagem que é Lucy Pecetto, eu não sei se estou a dizer bem o nome. Pecetto, exatamente. E o que eu gosto de perguntar sempre quando pronto, se fala assim num trabalho, e este que está agora quase aí nas salas de cinema, é, quando tu viste o guião e viste a tua personagem, a descrição, ou mesmo antes dos ensaios, etc., tu leste, o que é que te atraiu mais nesta personagem? Tu disseste, eu tenho que ser a Lucy Pecetto. Desculpa. Não, muito bem. Deixa-me cá ver. Primeiro, eu acho que a ligação e a importância que ela teve para o Amadeu, porque eu fiquei completamente embasbacada com a história do Amadeu de Sousa Cardoso e perceber o gênio que ele era, porque eu conhecia-o vagamente, que eu acho que a maioria das pessoas o conhece vagamente. Portanto, isso interessou-me logo muito. Saber que ela foi o pilar que o acompanhou durante a curta vida dele. Características dela que me interessaram, que eu achei um desafio, é que ela era uma mulher muito frágil fisicamente, estava muitas vezes doente. Eu sou assim, engraçado. A sério? Sim, sou... tenho muitas alergias, estou muitas vezes de cama por causa disso, pronto. Portanto, por acaso, identifico-me com ela, apercebi-me há relativamente pouco tempo, por acaso na altura não me apercebi. Portanto, ela é uma mulher que é muito dócil e que o ama muito e que acaba até por parecer submissa. Como a minha mãe diz, a minha mãe foi ver antes de estreia, assim, que horror, não pareces nada tu, pareces tão submissa. Mas também era outra época, não é? Pronto, as mulheres eram assim. Mas ela, eu acho que ela era uma mulher extremamente forte. E ela aguentava ali o barco, aguentava
todas as inseguranças do Amadeu, e as inseguranças dele não era o que ele valia em relação à arte e como artista, mas o facto de ele estar muito preso, porque ele teve de fugir à Primeira Guerra Mundial e voltar para a casa dos pais em Manhuf, em Amarante, que é no meio do nada, e ele a sentir que estava a perder todas as oportunidades que estavam a acontecer em Paris, e que, pronto, tudo o que ele podia... Que o atraía. E como ele podia evoluir e crescer como pintor. Pronto. E ela estava permanentemente lá para ele. E ela era uma mulher que não tinha uma relação boa com a família, era uma mulher que estava também extremamente isolada, era a família dele, não era a família dela. Ela não tinha amigos, ela não tinha nada, Exato. estava ali sozinha. E é uma mulher que acaba por perder um filho também, aliás, perde dois. E mesmo assim Mas isso também demonstra muita força, não é? Na personagem. Muita força, não é? E um amor grande, exato. Sim. E isto, ela perder filhos, era uma coisa escondida na família, não se falava muito, porque ela depois não conseguia, pronto, ela não conseguia engravidar, ou quando conseguia, as crianças não sobreviviam. E pronto, e foi uma mulher que ficou viúva aos 27 anos e sobrevive até aos 98 anos. Muito. Sozinha. Exato. E foi a grande protetora da obra toda do Amadeu, e foi ela que acedeu à Gulbenkian. E pronto, eu achei-a extraordinária. Eu apaixonei-me muito pela personagem. Eu acho que foi das personagens mais especiais, se não a mais especial que eu já fiz. Boa. Olha, e como é que foi trabalhar? Lá está. Tens uma carreira, digamos, no cinema ainda bastante curta e portanto, estavas há bocado a falar, mas é engraçado, falaste no Sombras Brancas, não é? Eu já tinha aqui também do Fernando Vendrell, também o Nadador, do Filipe Henriques, não é? Mas... Não sei quando é que vai estrear isso. Sim. Exato, mas lá está, por exemplo, Fernando Vendrell, Vicente Alves Duó, são logo dois realizadores grandes do cinema contemporâneo português. Como é que foi trabalhar com o Vicente Alves Duó e já agora com o Fernando Vendrell num espaço de tempo tão curto, não é, digamos assim, e em dois filmes completamente diferentes? Como é que foi essa experiência? Foi muito boa. Em relação ao Vicente, pronto, foi a minha primeira longa-metragem, o peso que isso traz, não é? Ainda por cima com o protagonista, o medo. Estavas muito nervosa, assim, sei lá, no primeiro dia de filmagem. Terrível. Péssima. Mas o Vicente é uma pessoa extremamente bondosa, extremamente fácil de falar. Ele investigou muito bem a vida do Amadeu, da família, da Lucy, da altura, da maneira como se falava, e pronto, claro que teve ajuda, mas ele ajudou-nos muito a chegar a esse ponto de nos apercebermos bem das personagens. E também fez uma coisa incrível, que eu acho que muito poucos realizadores fazem cá em Portugal, que é uma residência artística, que se faz muito em teatro, mas em cinema não é uma coisa que se faça muito cá. Pois, não é comum. Exato. Não, que eu saiba, não. E falando com outros atores que fizeram mais cinema... Sim, eu acho que não é. Portanto, nós fomos antes das rodagens, tipo um mês antes, fomos todos uma semana para Amarante, que o Amadeu era de Amarante, e ficámos lá todos uma semana a conhecer-nos, e ainda bem, porque eu não conhecia ninguém. Nem o Rafael também não conhecia ninguém. Portanto, foi muito importante para nós criarmos aquela familiaridade, ligações reais, e de facto demos-nos todos muito bem e somos todos muito próximos, tivemos sorte. E portanto, depois a fazer o filme foi tudo muito mais orgânico. Exato. E o Vicente é um realizador que dá bastante liberdade aos atores, portanto, acho que nos deixa seguir muito a nossa intuição, e isso também é fixe para nós, é entusiasmante. Deixa de explorar mais a personagem, né? Ou certos traços, ou... Sim, não? Sim, completamente. Ou seja, antes das filmagens ele dá as ideias que ele gostava de mostrar, ou que, pronto, dá-nos umas luzes, mas depois, no filme em si, ele deu-nos muita liberdade. O que eu gostei, apesar de me deixar muito nervosa, não é? Porque a liberdade, depois, se correr mal, a culpa é nossa. Mas eu acho que no filme resultou. Pronto.
e espero que vejam e que vejas, porque acho que está Sim. muito bonito. Olha, e já agora, na antestreia foi a primeira vez que viste o filme? Assim, a edição final? A Ou não, já edição tinhas final visto? foi. Eu já tinha visto umas versões há algum tempo, assim, uma coisa muito rough, Sim. e já foi mesmo há muito tempo, portanto, sim, foi a Como é que primeira foi, vez. e como é que foi, lá está a experiência, lá está a edição final, numa sala de cinema como o São Jorge, foi no São Jorge, correto? Foi. Né? Com a sala cheia e como é que foi? Como é que sentiste que o filme estava, não só a tua prestação, mas no cômputo geral, como é que, como é que o público gostou ou não, ou se sentiu? Então, é esmagador. É esmagador. Pronto. E a sensação, eu ainda não consegui muito bem perceber, eu acho que ainda estou a digerir, porque para mim foi a minha primeira antestreia assim de cinema, Exato. não é? E a pessoa não. Na altura eu nem sei muito bem o que pensar. Posso dizer que achei o filme muito bonito, a direção de fotografia está extraordinária, Rui Poças. A minha prestação, acho que não envergonhei ninguém. Boa. Não consigo dizer mais que isso, mas eu acho que é muito típico dos atores não Sim, conseguirem ou de acharem que sempre podiam fazer melhor, e claro que eu acho isso, mas acho que não envergonho ninguém, pronto, já não é mau. sim, sim. Acho que os meus colegas estão maravilhosos e acho que o filme. Acho que ia fazer o Amadeu orgulhoso, pronto, e para mim isso é o mais importante. Eu acho que ele ia ficar orgulhoso do produto final e espero mesmo que as pessoas vejam e comecem a conhecer Uhum. mais o artista que ele era e a pessoa que ele era. E que as obras dele sejam mais vistas, porque de facto ele era um ser único e tenho muita pena que não seja conhecido internacionalmente como devia ser. Exato. E já agora, falaste aí num tópico giro, vou por aí, que é, por exemplo, o facto de ser uma personagem que existiu, não é? Portanto, uma personagem histórica e todo o elenco, não é? Está a fazer personagens que existiram. Isso tem um Uhum. peso, por exemplo, para ti, enquanto atriz, maior do que, por exemplo, quando fazes ficção, não é? Porque crias de raiz a personagem. Foste estudar, é uma coisa que deu-te mais receios, deu-te, não sei, estou a perguntar, ou não, ou foi mais Sim, fácil até porque não, tinhas não, não, experiência. não, não. Muito mais difícil. Eu acho que a responsabilidade é muito maior, tanto para mim que eu acho que todo o elenco pode concordar e o Rafael também irá concordar, porque é uma grande responsabilidade nós termos de recriar pessoas reais, não é? E então, sendo pessoas reais do início do século XX, que nós não temos quase informação nenhuma sobre elas, ou seja, Pois. há muita parte que é de imaginação, não é? Ou de intuição de ator, porque nós não fazemos a mínima ideia de como é que aquelas pessoas eram, ou, particularidades, Exato, tiques, sei lá, coisas, a não é? voz, o tom da voz, não sabemos, não sabemos, só podemos imaginar. E claro que isso cria uma grande pressão, porque para além de nós queremos demonstrar o melhor dessas personagens para o Uhum. público, eu também sinto que devemos demonstrar o melhor por elas mesmo, pelas personagens em si, ou seja, pelo Amadeu, pela Lucy, pela família toda, pelo Viana. Uhum. E eu acho que isso é uma parte muito importante e eu acho que nós sentimos todos essa energia de vamos fazer um filme pelo Amadeu. Pelo Amadeu. Exato. Será que ele está aqui? Mas sim, muito, é muito mais desafiante fazer uma Exato, personagem exato. real. Acho eu. Exato. Certo, Mas certo. mete mais medo. Mete mais medo. Pronto. Mete mais Eu já, medo. eu já percebi que tu estás sempre assim com muito receio de tudo, não é? Quando vais filmar e tudo, estás sempre ansiosa ou com medo. Mas, Sim, sim, sim. mas isso É por um verdade. lado também é bom, não é? Portanto, metes logo as expectativas muito em baixo, portanto, depois as coisas correm sempre melhor, Sim. Sim, em não é? relação a mim, ponho sempre as expectativas super em baixo. Em relação aos outros, ponho sempre as expectativas super em cima. Que é para fazer Portanto, pressão nos outros. Boa, boa, Ana. não é o objetivo, não é o objetivo. É Estou só a mesmo, brincar. vai correr super bem, incrível comigo, o oposto. Portanto, se alguma coisa correr bem, melhor ainda. Já estou mais calma.
Exato, exato. É muito Então, bom. olha, pegando nisso até, vou fazer agora aqui uma pergunta, não é ingrata, mas é engraçada, como estavas a dizer isso, porque, e há bocado estavas a dizer isso, mas pronto, verão de 2021, estreias um espetáculo que é Entre os Meus Rins. Vou agora mudar aqui um pouco o shift do cinema, em que tu tens texto, criação e interpretação, não é? Uhum. Portanto, pegando naquilo que tu acabaste de dizer, que te metes sempre em baixo, não é? Como é que tu estreias uma peça em que tu fizeste o texto, entraste na criação e interpretas e achas que aquilo vai correr tudo mal? Não, estou a brincar. Mas tal e qual, tal e Foi? qual, tal e qual. Portanto, é por isso que eu agora estou a fazer uma pausa em relação ao teatro, Ok. porque é o pânico, não é? Porque é assim, Mas uma foi coisa muito desafiante, não é? Fazer. E já tinhas feito antes também já a tinha feito emancipação, antes. não é? Sim, a Do ser emancipação do sem ser braço. sem braço e o sabor a cereja. Pronto, fiz três. Ah, ok. Ahm, ou seja, o que eu sinto é que como atriz, e é por isso que eu agora estou mais interessada em fazer cinema, séries, Uhum, uhum. é que eu sinto que não tenho a responsabilidade do todo. Ou seja, eu faço o meu trabalho como atriz e isso dá-me muito mais calma. E por acaso eu não Uhum. tenho assim tanta ansiedade quanto isso ao fazer o meu trabalho como atriz em ficção. Eu Ok. aproveito, dá-me prazer, eu gosto muito. Em teatro é mais complicado, principalmente não sendo só atriz e sendo também criadora e escrever. Exato, porque tens, digamos, mais responsabilidades nos teus ombros, não é? É quase a Ou seja, responsabilidade toda. Se aquilo falhar, obviamente que a culpa é minha, não é? E, pois, portanto, é um grande stress, mas também não são só coisas más. Ou seja, é um privilégio a pessoa poder ter uma ideia, poder escrever sobre essa ideia e pô-la em prática e ter atores incríveis que aceitem fazer e ajudem. É um privilégio e eu não nego nada e não me arrependo de nada do que fiz, só que é uma grande pressão, e nós não tínhamos apoio, portanto é quase pagar para trabalhar e exato. isso a partir de uma certa altura começa a ficar muito pouco prático. Pois, Porque é difícil se ingrar e em exato. teatro também é muito difícil, as novas companhias e tudo, Era aquilo e que acho que estavas há a dizer poucas também no oportunidades. início, não é? Poucos apoios também, poucas. É Exato. isso, é isso. E eu acho que fiquei um bocado desiludida com isso, ou seja, tanto esforço para no fim ainda ficar com a conta bancária muito mais baixa. Portanto, acho que é por isso que eu estou a dar uma pausa. No entanto, é uma experiência incrível. É uma Exato. experiência incrível ser criador. E eu admiro imenso os criadores que nós temos hoje em dia em teatro e muitos deles saíram do conservatório na mesma altura que eu. E acho mesmo que é preciso ali uma força de vontade e um estoicismo portanto, pronto, só posso dar os parabéns aos meus colegas. Exato. Exato. Olha, e só fazendo aqui um à parte, que eu tinha dito no início, mas entretanto as pessoas entram e saem. Se quiserem deixar aqui perguntas, está bem, ou comentários, ou entrar na conversa, estejam à vontade, está bem? E até já agora dizer, como tu estavas a dizer, que exatamente a parte de criação e, por exemplo, da parte do texto, até vou pegar mais por aí, Uhum. em que tu já fizeste para teatro. Por exemplo, é uma coisa, como tu agora, digamos, estás mais virada até para o cinema, por exemplo, é uma coisa que tu também gostavas, por exemplo, escrever um argumento para um filme, é uma coisa que já tens alguma coisa escrita na gaveta, digamos assim, ou ideias pensadas, ou é algo que para já ainda não? Já pensei nisso, claro. Acho que já tenho, sim, tenho ideias. Tenho o Gostei da tua início, cara. tenho ideias, obviamente. Exato. Não muitas, atenção. Tenho uma coisa que, sim, comecei a escrever na altura da pandemia, não voltei lá ainda. Uhum. Também é uma coisa que me interessa, mas eu acho que é bastante diferente a escrita para teatro do que a escrita para cinema, ou para Sim, ficção no geral. Porque são coisas diferentes, ou seja, o texto teatral dá uma certa liberdade que se calhar no cinema não existe tanto. Porque no teatro é uma coisa muito mais pela imaginação, quase tudo é possível. E portanto uhum. quase tudo para escrever é possível.
E não tem de ser um texto natural, pode ser tudo o que nós quisermos. Uhum. E em cinema também pode ser uma coisa teatral, também pode ser uma coisa diferente, mas um guião mais naturalista, claro que a construção é bastante diferente e eu ainda não estou muito habituada a escrever assim. E são textos bastante maiores, na verdade, um guião é bastante maior que um texto de teatro. Portanto, mete-me um bocado de medo, claro. Mete-me um bocado para variar. Exato, para variar. Mas olha, mas é engraçado tiveste dito isso, porque lá está, eu esqueço-me um bocado, mas numa destas conversas que eu tive com alguém, também de teatro, também que escrevia, disseram exatamente o contrário. Porque no teatro, tu quando escreves, tu não consegues, digamos, guiar o olhar do público, ou seja, tu tens que estar a pensar em tudo. Ou seja, a pessoa olha para o palco, não tem que estar a olhar para aquela personagem, mesmo que a personagem esteja a fazer um monólogo, pode estar a olhar para o ator que está lá ao fundo, sei lá, a bater com a cabeça na parede. Ou seja, todos os elementos que estão lá por algum motivo, porque as pessoas podem estar a olhar para tudo, podem estar a olhar para os pés da pessoa. E no cinema não. No cinema, portanto, já não lembro quem, mas disse-me que era mais fácil. Porquê? Porque tu escreves e diriges o olhar da pessoa. Portanto, se disseres que há um close-up na cara da pessoa, a pessoa só olha, pronto, para aqueles olhos, porque não tem... Percebes o que eu quero dizer? Não tem fuga. Perfeitamente. Eu acho exatamente o contrário. Eu percebo o que essa pessoa diz e verdade, só que eu acho que há uma maior pressão, muito maior, em relação a um texto em cinema em que a cena é guiada e o espectador só pode olhar para esta parte. Exato, tu guias para onde é que a pessoa olha, Exato. Tu obrigas a pessoa a olhar e se o da forma que tu queres. Fraco, não há nada a salvar, não há nada para olhar. Não há nada. Exato. Fraco. E a cena morre. Enquanto que em teatro, apesar de eu achar que o texto é extremamente importante, eu gosto muito de texto, e não estou a falar dos clássicos e isso, claro que também gosto, mas eu acho que a palavra é importante, pronto. Sim. Mas não só, e eu acho que a oportunidade do espectador ter vários pontos para olhar, eu acho que a pressão diminui, porque há vários focos e lá está, às vezes o texto pode não ser nada. Pode ser só palavras desconexas e não interessa, porque pode estar a acontecer outra coisa e essa coisa se calhar é mais interessante e o espectador escolhe. A ação em si vale mais, não é? Exatamente. Portanto, a palavra tem um papel, para mim, bastante diferente em teatro do que em cinema. Em cinema, pronto, é uma história, não é? Não tem de ser, mas normalmente é uma história, é uma narrativa, tem de ter um sentido, tem de ter uma certa naturalidade, tem de ser real. Eu acho que o realismo do cinema versus o lado mais de fantasia do teatro, da imaginação, eu acho que o texto se calhar é muito mais fulcral em cinema ou em séries do que em teatro. Porque, aliás, há teatro que não tem palavra. Exato. Não há problema. E pode ser maravilhoso à mesma. E em cinema é mais difícil. Percebo. Isso olha, é uma perspectiva, lá está, interessante e diferente. E é interessante ver como pessoas da mesma área têm realmente opiniões às vezes diferentes. Claro. Nos textos e na forma como às vezes são abordados os temas ou apresentados e tudo mais. Mas, voltando aqui um bocadinho para o cinema, porque teatro não interessa para nada, isto é cinema em Portugal, portanto não estou a brincar. Exato, esqueçam, não vão ao teatro, vão ao cinema. Ninguém vai ao teatro. Estão a ver, o teatro, o texto não interessa para nada, portanto esqueçam. Não interessa nada. Exato. Olha, por falar em. Pronto, temos agora o Amadeus, estreia para a semana, e tu, lá está, já agora, há bocado estavas a dizer, eu passo-me um bocado, no Sombras Brancas, do Fernando Vendrell e o nadador de Filipe Henriques, sabes ainda quando é que vai estrear? Ainda não? É muito cedo? É aquelas coisas que ainda se está para saber? Isto é ridículo, mas eu acho que a minha mãe é que me disse: olha, eu acho que vai estrear para em outubro. Não sei, não ouvi nada. Pois, porque ainda por cima agora as coisas estão muito, um bocado, agora já estão mais estáveis, mas, por exemplo, o Amadeu era para ter estreado há muitos temas, com o Covid e isso tudo, houve sempre alterações de datas de estreia, não é? Sim.
atrasou tudo. Portanto, eu acho que mesmo este ano ainda há datas um bocado estranhas ou que vão sendo alteradas. Sim. Pronto, mas é normal ainda. Mas, e já agora, pronto, tens estes dois filmes ainda por estrear. Estás agora a fazer alguma coisa? Se puderes revelar ou não? Ou já tens Não, algum projeto em neste calha? momento não estou com trabalho. Yay! Então, olha, Desemprego! podes ir buscar o texto que tinhas na gaveta, a ideia Se que calhar, tinhas. se calhar, se calhar, se calhar. Pronto, Tens não, tempo neste agora. momento não estou com trabalho. Pronto, não é morto ninguém, estamos calmos, é vida. Também tenho para estrear este ano uma série que fiz em 2022, no verão, que é para a Opto, que é uma série de ficção científica chamada Delta, realizada pelo Tiago Pimentel. E pronto, também estou muito entusiasmada com essa estreia, também vai ser aqui no início do ano, também ainda não sei de nada. Pronto, Sim. eu não sei muitas coisas. Mas e depois o pessoal também vai sabendo e tu na altura, né, partilhas ou pronto, o Exato. pessoal vem sempre sabendo. Exato, mas pronto, eu acho que este ano, ou pelo menos este início de ano, apesar de eu neste momento não estar com trabalho, espero ter em breve, acho que é um ano de estreias importantes de projetos que eu fiz, que me põe muito feliz, com nervos, claro, mas isso faz parte. Exato, E portanto, pronto, é ver o que é que vem aí, não sei. É ver o que é que exato, vem aí. Como todos nós, atores, estamos no mesmo barco, é ver. exato. É É ver. ver o que vem aí. Olha, e por falar em cinema, agora voltando um bocadinho, digamos, mais para trás, ou mais pessoal teu, gostava de saber quais é que são, digamos, as tuas maiores inspirações enquanto atriz. Tiveste, há sempre aqueles momentos, não é? Mesmo para quem não quer ser ator, atriz, ou realizador, ou escritor, ou o que seja, que há filmes, não é? Na nossa infância, na nossa adolescência, que nos marcam, não é? Houve algum filme que te marcou assim forte, mas de género, epá, eu gostava de fazer personagens ou de ser atriz, ou nunca tiveste essa experiência, digamos assim? Eu acho que tive essa experiência, mas tive várias vezes. Eu acho que não consigo dizer com, se calhar, um filme só. O que eu me lembro, portanto, se calhar foi esse, não sei. Foi o E Tudo o Vento Levou, Ok, com a Vivian Lee. sim, sim. E eu acho uma atriz belíssima, pronto. E claro, é uma admiração e a pessoa quer sempre chegar um pouco dos calcanhares desses grandes atores e pronto, e ter papéis bastante desafiantes. Eu acho que isso é o que nós queremos mais. Assim, filmes específicos, eu sou bastante difícil para dizer assim filmes favoritos. Tenho filmes favoritos, mas não é filmes de culto ou este filme. É mais filmes que me fazem feliz. Ok. Ou não, que me põem mal. Eu gosto muito de filmes de terror, por exemplo. Tipo, ou seja, que te mandem mais abaixo ainda, não é? Não, não sou muito de dramas, pronto, não, eu Ok. gosto muito de terror, o que é Ah, estranho. é? Ok, boa. É, Eu também gosto, eu também gosto. Isto às vezes parece que é um guilty pleasure, mas não é, mas não é porque. nada, não é Exato. nada. Há coisas extraordinárias feitas em terror. E é engraçado porque eu, quando era miúda, eu tinha pânico de filmes de terror, mas nem tinham de ser filmes de terror. Há aquele filme com o Leonardo DiCaprio que é a Máscara de Ferro, não Sim, sei se sim, sabes. lembro-me. Sim, sim. Pânico, pesadelos, terror, Esse não é assim um assustador. terror muito Não é forte. terror, eu era Pois. extremamente impressionável. Como, por exemplo, o Fantasma da Ópera. Péssimo, O viam lá Fantasma da aquilo Ópera tudo não é queimado. terror. Não é terror, mas é só para te explicar que Tu, um tu filme de afinal tu terror não para gostas de mim. filmes de terror. Calma, Estou eu a brincar. tinha 12 anos, pronto. Ah, ok, Depois, pronto. pá, aí com 18, 19, eu decidi, vou começar a ver filmes de terror. E o primeiro filme que eu vi, assim, a sério, sozinha, com força, foi o Carrie. Ok. O antigo, não é? O antigo, Não. o novo, Deus me perdoe. Boa, boa. Sou da mesma Não, opinião. o antigo, mete imenso medo e o filme é extraordinário. E Sim. acho que ainda hoje me mete um bocado de confusão esse filme. Também o facto de ele ser antigo tem assim
uma energia muito Muito própria. esquisita, muito própria, mas muito Sim, sim. esquisita. E acho que ainda mete-me em impressão. Pronto, eu comecei-me a forçar a ver filmes de terror até que cheguei a um ponto que são os filmes que eu mais gosto de ver. Boa. E hoje em dia é difícil assustarem-me, portanto eu estou sempre à procura de um que me deixe assim mais medrosa. E eu acho mesmo um género maravilhoso quando é bem feito, não estou a falar Sim. daqueles tipo só, assim, coisas mesmo bem feitas. Eu acho que o último que eu vi que me marcou, saiu o ano passado, chama-se Speak No Evil, não sei se tu viste. Esse não vi, mas eu ouvi É um falar. filme nórdico. É um filme Sim, sim, nórdico. sim. É para ver. Ele teve no Mas Motel X, prepara-te. não foi? Ele teve no Motel X no ano passado, acho Eu eu. acho que sim, exatamente. Teve no Motel X, eu não consegui ver e depois vi no Eu queria ir computador. ver, mas não vi também. Pronto, prepara-te, é dos filmes mais pesadinhos que eu já vi. É terror psicológico, mas está muito bem feito. Os atores estão Ok. maravilhosos e. Eu tenho que ver esse, sim. Eu acho que esse está na minha wishlist. Mas Não, depois não, vê, compro vê. tudo. E está muito bem escrito. Está muito Sim. bem escrito. Pronto, que é Olha, logo um prazer. e eu vou-te dar aqui uma sugestão, mas antes só dizer aqui que o Rui Valverde está a dizer aqui um olá, aqui de Hollywood. E o Ricardo Barbosa disse uma coisa muito gira. Ele falou no Sozinho em Casa, que não tinhas vergonha, para não teres vergonha de assumir. Gostas do Sozinho em Casa? É assim o teu filme Detesto favorito? sozinho em casa. O Ricardo Barbosa é que estava aqui a dizer. Ricardo, baby, eu odeio sozinho em casa. Epá, não consigo, não consigo. O meu guilty pleasure é o Legalmente Loira. O Ok, primeiro. pronto. O primeiro. Pá, Ok. adorava aquilo, não sei porquê. Pronto, não interessa. Mas Sozinho em casa encantou. eu gostei desta ideia do Ricardo. Portanto, gostas de filmes de terror e o teu filme de terror favorito é o Sozinho em Casa, não é? Porque dá pesadelos. Não, não me dá pesadelos. Aliás, eu acho que sonhava com isso e pensava, era bué fácil eu conseguir fugir daqueles gajos. Tipo, é fácil. Ia para a janela, levava a minha cadela e conseguia. Eu lembro-me de pensar coisas assim, coitadinha, não era muito normal. Ainda não sou, mas pronto, é o que temos. Mas Olha, não, sozinha em casa, não me assusta. sim. E olha, o Diogo está aqui a dizer, Diogo.lc.3, se não viste o Hereditário de 2018, Vi. ele está a dizer que, na opinião dele, é o melhor filme de terror desde o Exorcista. Eu vi, eu gostei, não sou da opinião que é o melhor filme de terror desde o Exorcista, mas gostei bastante. E sim, eu acho que é Gostei uma boa muito do recomendação. realizador, gostei mais do Midsommar. Sim, eu acho que sim, não. Eu acho que o Hereditário tem uma melhor premissa. Não sei Ai, não explicar acho bem. nada, eu acho que o É Midsommar é sério? mais interessante, sim. Para mim, o Hereditário, a única parte, para mim, que me foi, foi aquele acidente fantástico que a cabeça da miúda vai, Sim. pronto. Desculpem, spoiler. Exato. Quem não viu, tal. Aí eu acho incrível, é aquele jump scare muito, muito bem feito. Muito, apesar de ser extremo, é muito subtil, não sei se faz sentido. Sim, eu percebo. Pronto, e é por isso que assusta. Mas eu acho que a história do Midsommar é muito mais interessante e eu acho que é porque é extremamente teatral. Eu acho que é quando o Sim, cinema se mistura com o teatro e eu adoro quando isso acontece. E eu acho que tem cenas brilhantes nesse filme, como por exemplo quando a protagonista está com outras mulheres e elas todas começam a imitar o choro dela sim. e parece que fica um coro de choro e é Essa cena é muito intensa, yeah, é muito. A pessoa breathtaking. quase Que que para ideia! aquele. Yeah, para. E a pessoa não consegue tipo, deixar de olhar, né? Deixar Não, de não, não, não. ficar Completamente. agarrado. Tipo, o que é que se está a passar? É aquele momento, bué, what the fuck? Mas tipo. Yeah. E é engraçado estarmos a falar deste realizador. Pá, como é que é? Ari Aster? Eu acho que é assim que se Ari chama. Aster, sim, é o Ari Aster, sim. Eu no outro dia estava no TikTok. Sim, eu vejo TikTok, não me julguem, ok? Não faço nada no TikTok, mas vejo TikTok. Pronto. E aquilo é fixe para saber filmes assim interessantes para se ver, principalmente terror. Pronto. Uhum. E então falaram da curta-metragem que ele fez no final da tese do curso dele. Ou seja, já Olha, não há muito conheço. tempo. Sim. Pronto. E chama-se Something's Wrong with the Johnsons. Acho que é assim. E está no Ok. YouTube, se quiserem ir ver. Vou Não ver, vou sim. fazer spoilers, não vou fazer spoilers.
mas eu acho que mostra o gênio que ele é em termos de construção de histórias, principalmente a nível de guião. É uma coisa que eu acho que ninguém está à espera de todo. Aliás, quem falou no TikTok disse assim, não vejam este filme, não vejam este filme. Claro que eu tive de ver o filme. E não é gore, não é nada disso, é muito Ari Aster, pronto. E Sim, a ele até é ideia subtil nisso. é muito subtil, mas a ideia é tão negra, mas de uma forma que eu nunca tinha imaginado sequer, e eu falei até com o meu namorado sobre isso, e ele pensou, epá, eu nunca tinha pensado nisso, e eu tenho uma mente muito perturbada. E eu consigo pensar em coisas terríveis. E eu nunca tinha pensado naquela ideia. Portanto, eu aconselho a verem, é tipo 20 minutos. Está no YouTube, Something's Wrong with the Johnsons. Ok, Muito bom. boa. Ele vem agora aquele filme que é o Bow, qualquer coisa. É o novo, que é com o Joaquin Phoenix e é o novo do Ari Aster, estreia este ano. Com o Joaquin Phoenix, a minha Nossa Senhora. Eu pus o póster há uns dias na página e já há um teaser. Se alguém puder ajudar aí nos comentários, lá está, eu os nomes, é Bo Tem Medo, Bo Tem Medo. Isso E o parece trailer bota em mel. Exato. Bota em mel. Mas é muito. Pá, o trailer eu achei uma cena genial, portanto é daqueles que obviamente eu vou ver. Mas olha, ia-te a dizer há pouco, não sei se já viste vou dizer dois filmes até, se calhar tu és Ok. capaz de gostar, ou se calhar já viste ou não. Um é aquele, The House That Jack Built, do Lars von Trier, Não. eu não é Trier. Muito, muito bom. É um filme muito. É assim, The House That ele, Jack Built? exato. É do, Ok. do Lars von, ele fez aquele Anticristo, fez o Dogville, O Lars von Trier. o Claro que sim, Trier. claro que sim. Lars von Pronto. Trier. Eu adoro. Um dos meus E realizadores esse The favoritos. House That Jack Não vi Built esta. é um filme que é um filme de terror, do início ao fim. Claro. E é um filme que tão. É muito visceral. Mas é muito visceral. Eu acho que houve muita gente que não. Não é que não gostou, pronto. É aquela coisa, ele também é um bocado. Sabes que aquelas ideias um bocado fora da caixa, muito fora da Sim, sim, caixa. sim, 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 sim. Mas é um filme tão visceral que eu acho que é por causa disso que muitas pessoas não gostaram e passou um bocado debaixo do radar. Porque é um filme que basicamente, pronto, acompanha um psicopata, mas ele faz as coisas, ele não tem valor nenhum à vida, portanto mata por matar. Mas é como, sei lá, é como tu vais a um café e tomar um café. É tipo isso, é tão Parece-me banal bem. Parece-me bem. e, e isso deixa aquela sensação, sabes, que tu estavas a dizer há pouco, de tipo, mas porquê, não é? Tipo, como é que alguém, não é? Tipo, se Sim, lembra? Porque sim, fez-me até um pouco lembrar um pouco aquela personagem no Country for Old Men, sim, do, sim, sim, do sim. Bardem, Do Bardem. pronto, mas no, Vi pronto, esse uma filme há coisa pouco muito tempo, nunca tinha diferente. visto. Que é engraçado. Também é uma boa, É muito pesado. É é muito muito pesado, pesado. mas a personagem está muito bem feita. Muito bem feita. Exato. Aquele psicopatazinho. Exato, exato. E portanto fez-me lembrar um pouco isso. E outro era o Stoker, do Chan Park Chan-wook, nunca sei, não sei se já viste ou não. Foi o primeiro filme inglês que ele fez. Ele fez aquele. Espera aí, eu agora posso estar enganado. Epá, é Eu que sou o todo nome bom não, nisso. não é nada estranho, só que eu Eu não acho que estou é a aquele que ver. fez o Old Boy, salvo erro. Pronto, O... estão-me sempre a dizer para eu ver isso, ainda não vi. Eu Como sei, assim? Ok, vamos eu acabar sei, este direto porque já não há eu sei, condições. eu sei, eu sei, Exato. eu sei. O meu namorado está-me Tens sempre a que dizer, ver. como é que não viste, não sei o quê, ainda não vi. Peço perdão, quero ver muito. Pronto. Depois deste direto, é agora. Exato, exato. Old boy, Olha, e está aqui o Diogo a dizer, é isso, é Bo is Afraid. Isto Bo só is arranja um nome afraid. estranho. Ok, ansiosa para ver, ansiosa para ver. Exatamente. E a curta E chama-se é a isso, The curta é Strange Thing Strange Thing About the Johnsons. About the Obrigada, Johnsons. obrigada. Pensava que era Oh, Something's Wrong. pronto, é isso. Olha, e já agora, antes de terminarmos, para também, porque senão lá está, eu ia ficar aqui agora a falar também cinema terror, o resto não pode ser. Já percebi que temos aqui uma ligação de terror. Exato. A gente depois já fala, mas olha, um, e até estou agora a dizer, já que estamos a falar de cinema de terror, para quando então, ou verias-te a fazer, sei lá, olha, falando em curtas, realizar e escrever uma curta, sei lá, de terror, gore, slasher ou não? Era uma coisa que gostavas de fazer? Completamente, adorava. Adorava. Aliás, eu agora estou mais a pensar em escrever uns contos de terror. Uhum. Pá, se for depois para se transformar noutra coisa, será.
Como atriz, adorava fazer um filme de terror. Eu acho que é um dos meus grandes objetivos de vida. É fazer um filme de terror. Eu acho que seria incrível. E eu Exato. digo muito poucas vezes estas coisas sobre mim própria, mas eu acho que nasci para ser atriz de filme de terror. Tipo as meninas do The Shining, aquelas mesmo Exato. creepy. Acho que é isso. Acho que é isso. Acho que é por aí. Gostava Ok. muito, gostava muito. E também gostava de ver qual é a experiência, porque o espectador vê os filmes de terror e pensa, pá, mas como é que os atores devem estar a sentir Uhum. nestas cenas? Será que eles próprios estão assustados? E porque aquilo, eu não sei muito bem como é que funciona. Mas aquilo mete medo, não é? Taquicardia e se calhar o próprio ator acaba por sentir isso e também há imensos mitos daqueles depois Sim. de um filme de terror, X morreu, X não sei o quê, né? Como por exemplo o Exorcista, não foi o Exorcista, Não. foi o Poltergeist, Sim, sim, o Poltergeist, que sim. a menina Mas eu acho que isso, morreu. mas isso acho que fazia parte até quase do marketing daquilo. Eles geraram ali uma coisa à Exato, mas o volta. filme mata os atores. Mas Exato, assustador, exato. assustador, atenção, assustador. Olha, foi um pouco como aquele que era só da televisão, que era tipo o telemóvel, que mudou um bocado até o esquema, porque depois houve muita gente a fazer aquele estilo. Como é que é? Aquela que ela está tipo assim, tipo no meio da floresta, assustada, e que está-se a filmar O ela. Blair Witch, O Blair Witch Project, exatamente. Eu aqui eu não estou a sei dizer, tudo. pronto, a questão do filme ser isto ou aquilo, mas a nível de aspecto visual Sim, 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 mudou, sim, sim. Sim, mudou, mudou foi imenso. Depois do foi uma DVD. novidade na altura. E Sim, sim, agora sim. já muitos fazem isso, pronto, mas realmente marcou a altura. Espera aí, temos que acabar, porque senão continuo aqui Desculpa. Aliás, eu ia te pedir a antes do falar. direto, olha, será que podemos fazer um direto mais curtinho? Afinal, ups. Exato. Olá. Temos é que fazer É o depois um terror. só sobre terror, exatamente, sobre cinema Na de terror. boa, na boa. Pronto. Já sei, assim, já sei que posso contar contigo. Faz, faz, faz. Olha, antes de nos despedirmos, só recapitular o filme Amadeu, do Vicente Alves Duó, com a Ana Lopes e com o Rafael Moraes, como Amadeu estreia é para a semana, não é? No dia 26, exatamente. Certo? E eu faço sempre aqui um apelo para apoiarem o cinema no geral, mas em particular, porque estamos em Portugal, o cinema português, está bem? Porque se mais pessoas forem às salas, poderá dar mais apoio, mudar até um pouco, às vezes, o estigma que há. Apesar que eu acho que agora nos últimos anos isto até tem Acho que já está a mudado. mudar um bocadinho. Exato. Mas nunca é demais fazer estes apelos e é bom, lá está, como tu estavas a dizer e muito bem, para quem, como eu, não é, sou um leigo, ou seja, não conheço muito a história de vida, é aquela coisa, a gente conhece o nome, mas não conhecemos bem, portanto, Exato. este filme servirá, obviamente, não é um estudo aprofundado, mas dá certamente muito mais informações sobre um grande artista português, Dá portanto, sim. também por isso tem um pouco mais de crédito, digamos assim, não desvalorizando outros filmes de ficção, obviamente. Claro, claro, claro que não. Claro que não. Mas pronto, não sei se queres dizer aqui alguma mensagem, alguma coisa. Pois eu estava agora a ler aqui os comentários, isto Era é, aqui do depois o Corvo, não corvo é? e não sei o quê, ficou mal lá. Diogo, é no próximo direto, está bem? A gente depois Próximo anuncia. direto, vamos falar só sobre terror. É que eu tenho que ir Um, jantar e não sei se já exato. jantou. Eu ainda não jantei também. Pronto, eu também não. Olha, quero-te agradecer por este direto, o meu Oh, primeiro não. direto. Foi muito divertido, Estás a ver? Correu bem, não foi? correu super bem. Quer dizer, acho eu. Pronto, eu senti-me bem. Eu senti-me bem. Não, foi sim. E É fiquei isso. Isso é muito o mais mais importante. calma, tipo, com o fim e tudo. Pronto, espero não ter dito nenhum disparate. Não. Fui muito sincera, pronto. E obrigada pelo trabalho que fazes, exatamente para dar a conhecer atores e filmes portugueses. E é muito importante apoiarmos o cinema português, a ver se há mais dinheirinho para vir, Exato. porque é assim que acontece. E pronto, e quero muito convidar-vos a ver o Amadeu. Exato. Eu acho que vocês vão gostar, espero eu, não sei, se não gostarem também não há problema, mas dar a conhecer, exatamente como o André diz, este gênio que nós tínhamos em Portugal
E pronto, e também pessoas que vão ao Gulbenkian ver as obras dele depois de verem o filme, interessem-se mais sobre a vida dele e pronto, e espero que gostem. E obrigada, André. É isso. Não, olha, obrigado eu, ainda bem, olha, acho que foi uma grande estreia tua, não correu nada mal, foi ótimo. E muito obrigado por ter aceito este convite, desejo muito boa sorte, que este ano também traga mais projetos e que as estreias corram bem da série Naoto, dos filmes que vêm aí, que também arranjas trabalho. E olha, e gostava mesmo, porque já vi que também tens esse bichinho e é bom, que escrevas e que, não é, quando tiveres assim mais tempo, aposta nisso, porque não é? Mesmo que fiquem Sim, na sim, não, gaveta, eu gosto dá sempre, mesmo. não é? A Sim, criatividade de uma sim. pessoa escrever ou pensar em ideias e pôr no papel dá sempre, não é, um gosto e isso é bom. Mesmo que não deem nada. Eu acho que Exato, mesmo. escrever é extremamente importante para a pessoa Exato. filtrar a cabeça. Eu acho Exato. que Mas é agora já muito bom. sabes, pronto. Como ainda por cima não estás a trabalhar, portanto, se não for hoje, amanhã, é a André, favor de ir isso ver o não é Old para Boy. dizeres É a tantas favor vezes, não de é? ir Que eu ver não o estou Old a Boy. trabalhar, devia ter sido sincera. É assim, eu não estou a trabalhar, eu estou entre projetos, que é o que se diz, é o que os Exato. atores dizem quando não Exato. têm trabalho. Estou entre projetos, malta. Adeus. Exato. Mas pronto, has de ter tempo para ver o Old Boy, pelo menos, Ana. Vou, prometo. Prometo, vou ver o Old Boy e vou ver também aquele filme do Lars von Trier, The House That Jack Built. The House That Jack Built, exatamente. Está eu acho que está na Filmin Portugal, do serviço de streaming. Fixe. E porque eu acho que nos outros não está, mas não tenho a certeza. Mas pronto, é isso. Olha, não te retiro mais tempo. Muito obrigado a todos que estiveram a assistir, está bem? Tenham uma resto de uma boa noite, um bom fim de semana, bom cinema, bom teatro, bom tudo. Espero que tenham gostado e pronto, muito obrigado. Até à próxima, um beijinho grande, Ana. Tá bem, vou ver o Old Boy original japonês, Diogo LC3. Obrigada. Beijinho. Obrigado a todos. Adeus, André. Beijinhos a Beijinho. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.